Olá, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, que você encontra em formato de revista digital, vídeo e podcast, ou ainda nas nossas redes sociais. Eu sou o José Augusto Ferraz e vamos apresentar hoje um novo programa da campanha Caminhos da Retomada, agora dedicado aos fornecedores da indústria do transporte. Ao meu lado está minha companheira de equipe, a Solange Cebrián, que vai nos ajudar na tarefa junto com o nosso técnico, o Paulo Vasques. Olá, Solange. Olá, José Augusto. Olá, ouvintes da multiplataforma Frota e Companhia. Obrigada por sua audiência e por nos acompanharem nessa série de entrevistas que estamos realizando com personalidades do mundo do transporte, com o objetivo de apontar as saídas para o setor diante da pandemia do Covid-19. E hoje, Solange, caros ouvintes, nós temos um convidado muito importante, que é um executivo que conhece profundamente o mercado automotivo, com 35 anos de experiência nas áreas de vendas, peças e serviços, junto a um dos maiores fornecedores mundiais de motores, geradores, filtros e sistemas pós-tratamento de gases. É o diretor de vendas da Cummins Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, Maurício Rossi. Olá, José Augusto. Olá, Solange. Agradeço pela oportunidade, um prazer estar com vocês aqui. Muito bom. Obrigado, Maurício. Obrigado por dividir também essa sua experiência com todos os nossos ouvintes. E vamos, para a gente dar início à nossa conversa, vamos falar um pouco sobre o mercado de caminhões de ônibus, né? Nós sabemos que esse mercado esse ano foi bastante impactado em função da redução da atividade econômica no país. E eu queria saber como que isso repercutiu na indústria de motores e componentes em relação, por exemplo, ao fornecimento das montadoras de veículos inicialmente. Muito bem, José. Na nossa visão, o que nós acreditamos é que o pior período de retração ele já passou, não é? Ele foi pontuado entre março e julho. Nós tivemos uma retração do ponto de vista de volumes, especificamente em motores, e também no que tange aos sistemas de pós-tratamento, que são associados aos motores automotivos, comparado com o mesmo período do ano passado, na ordem de 17%, né? Isso incluindo o segmento de caminhões e de ônibus, né? Essa retração, para nós, a princípio, ela está até um pouco acima do que a gente havia imaginado, não é? O nosso número ali, no meados da pandemia, eu diria, perto ali de maio, junho, nós imaginávamos que não deveria ultrapassar 10%, 12%, mas, infelizmente, ela foi um pouco maior, porque nós estamos vivendo um cenário anormal nesse momento, não é? Então, nesse momento, nós estamos contabilizando essa retração. Uhum. Perfeito. Maurício, e quais os segmentos do mercado de veículos comerciais que foram mais afetados pela crise e quais os que sofreram menos? Na nossa visão, o que nós percebemos é que o segmento que sofreu o maior impacto foi o segmento, a princípio, dos caminhões médios entre 10 e 15 toneladas e dos semileves de 3,5 a 6 toneladas, não é? Como também o segmento de ônibus, não é? Para nós, o que nós percebemos no segmento de ônibus é que houve uma retração ou uma desaceleração muito importante dos programas de renovação de frota de ônibus urbanos nos municípios. E, basicamente, na nossa visão, isso se deu ao fato de que os municípios eles tiveram alguns processos em que as verbas destinadas aos transportes migraram para a questão da saúde, justamente para a questão do Covid, não é? E também no segmento de ônibus nós percebemos uma grande retração no programa Caminhos da Escola, onde nós temos uma participação muito expressiva. Em determinados momentos nós tivemos uma retração muito próxima de 100%, embora esse volume comece a retomar agora, mas esses foram os dois segmentos que nós percebemos uma queda maior na área de ônibus, né? Além da questão dos caminhões médios e semileves, não é? Por outro lado, o que sofreu menos, não é, foram os veículos leves, de 6 a 10 toneladas. Na nossa visão, o que nós enxergamos foi que essa questão das pessoas ficarem trabalhando remotamente, terem que ter uma vida
um pouco mais reclusa dentro das suas casas, fez com que a questão do e-commerce crescesse, não é? E que tivesse, sim, uma certa utilização dos transportes relacionados a essa segmentação de 6 a 10 toneladas. A questão dos extra-pesados foi um outro lugar que sofreu menos, não é? Na verdade, na nossa visão, ele tem uma relação muito próxima com o segmento agrícola, não é? Nós temos visto esse segmento em extrema pujança, em crescimento, com o dólar favorável para a exportação, não é? Safra recorde, e isso, na nossa visão, fez com que houvesse uma redução menor no segmento de extras pesados. Não é? Para nós também, nós como Camis acabamos nos beneficiando no segmento agrícola, né? Como o segmento de extra pesado cresceu, existem alguns clientes nossos, principalmente no segmento agrícola, de colheitadeiras, segmentos de pulverizadores, que também se aproveitaram, né, tiveram um bom momento nas vendas de equipamentos agrícolas, dando a Camis também a ter um bom número no segmento agrícola. Né? Em relação ao ano passado, por exemplo, as vendas da Camis de motores, especificamente ao segmento agrícola, parando período a período, nós tivemos neste ano um crescimento de 17%. Não é? E existe um segmento que tem um movimento também positivo, que é a área de construção, a área de máquinas amarelas, onde nós tivemos também movimentos positivos, parte que as ações relacionadas à infraestrutura local elas não foram reduzidas e parte porque alguns dos nossos OEMs, alguns dos nossos clientes também se alavancaram com esse dólar para agregarem volumes novos de exportação, que indiretamente acabou nos ajudando. Você tem toda a razão, Maurício. De fato, ao longo dessa nossa jornada, essa cobertura que a gente veio fazendo aqui em relação à crise, a gente teve a oportunidade de conversar com empresários da área de ônibus, além de fabricantes de carrocerias e a própria indústria produtora de chassis, e de fato esse foi o segmento que mais sofreu com essa crise, embora os segmentos tenham sofrido menos também. Mas você comentou a questão do dólar, da desvalorização do real, e eu queria exatamente comentar sobre isso. Essa variação cambial acabou ajudando muito as exportações, as empresas exportadoras. No caso da Camis, a valorização do dólar contribuiu de alguma forma para incrementar as vendas externas? No caso da Camis, nós temos buscado ampliar as exportações de componentes e de motores para os mercados internacionais, não é? E até mesmo para as operações que a Camis tem lá fora, não é? Mas tem um ponto importante nesse momento, nesse cenário de pandemia, é que há capacidade ociosa nos mercados de destino, né? Nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, não é? Então, no caso, né, em que existe uma possibilidade de que exista um volume complementar no destino, né, em um desses lugares, preferencialmente a capacidade ociosa naquele lugar ela é ocupada, né, justamente porque há uma necessidade de utilização dos assets que a Camis tem. Não é? Mas o que nós temos observado é que a exportação, né, de determinados segmentos de produtos finais produzidos aqui no país, e eu exemplificaria aqui as máquinas de construção, não é, que usam os nossos motores, de uma forma indireta, tem nos beneficiado com relação à recuperação de volumes, não é? Principalmente porque existem alguns contratos de exportação, não é? Principalmente com a retomada na Ásia, com a retomada nos Estados Unidos, muitas operações, muitas obras que haviam reduzido o seu ritmo, estão entrando agora numa situação de normalidade e isso faz com que o efeito seja ao contrário, que não exista mais essa capacidade disponível para a construção de equipamentos. Então, alguns clientes daqui do Brasil, com o dólar a 5,60, 5,50, estão conseguindo alavancar volumes complementares produzidos no nosso país, que de uma certa forma é muito bom para o Brasil, muito bom para nós também. Ok. Perfeito. Ok, Maurício e caros ouvintes, vamos dar uma rápida parada e voltamos em 30 segundos. Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco desse programa que mostra os caminhos para a retomada dos negócios
por parte dos fornecedores da indústria automotiva depois do coronavírus. Hoje estamos entrevistando o diretor de vendas da Cummins, Maurício Rossi. Bom, Maurício, você falou do mercado externo, você falou um pouco também das vendas internas para as montadoras. Eu queria saber a situação do aftermarket. Como vem se comportando as vendas de peças e serviços para o mercado de reposição, incluindo filtros e motores recondicionados? O que nós notamos foi que com a retração, não é, gerada pela pandemia, não é, o segmento que foi primariamente afetado, ou em maior grau, não é, em linhas gerais, foi o segmento de venda de veículos novos. Né? Nesse momento de pandemia, nós percebemos que houve uma redução drástica na venda de veículos, não é? Mas um fato muito interessante foi que quando nós começamos a ter os primeiros sinais de recuperação e o consequente incremento da utilização da frota de veículos, não é? Nós percebemos que esse fator de utilização desses veículos ele partiu para uma média maior do que normal. Não é? O exemplo que eu lhe dou, nós conhecemos alguns frotistas, por exemplo, que tinham 4, 5 caminhões, que usavam 6, 8 horas por dia, toda a frota, e eles passavam a usar 2 caminhões, não é? Até para evitar a própria exposição dos seus funcionários, num regime de trabalho um pouco mais longo, 8, 10 horas por dia. Não é? Então, o que aconteceu foi que essa utilização um pouco mais severa fez com que o consumo de peças em geral ele sofresse um incremento, não é? E o que nós estamos notando agora é que existe uma utilização da frota circulante maior do que se havia previsto, até mesmo antes da pandemia, não é? E que isso tem ajudado, tem contribuído para o incremento das peças de reposição. Não é? Quando a gente olha a nossa curva, incluindo filtros, não é? Motores recondicionados e os itens em geral, né, de peças de reposição, nós praticamente estamos hoje, no mês de outubro, vendendo no acumulado no mesmo nível de 2019. Né? Então, isso para nós é um ponto muito importante. Nós estamos observando essa questão da atualização dos itens de reposição, mas é muito positivo para a Cummins poder perceber que nesse lado especificamente já houve uma recuperação. Perfeito. E o que a Cummins, em particular, veio fazendo para esse incremento nas vendas de peças e serviços junto à rede autorizada, Maurício? O ponto, talvez, de maior importância foi buscar entender, no curto e no médio prazo, não é, o comportamento do mercado neste cenário. Né? O mercado é um mercado incerto, não é? Eu, particularmente, eu não acredito ainda do novo normal, né? Na minha visão, eu creio que estamos em um ciclo anormal e que serão sucedidos por outros ciclos de menor anormalidade até que retornemos ao normal. Né? Bem, com base nesse ponto, entendendo as anormalidades pontuais, o que nós fizemos foi nos prepararmos para ter os itens necessários disponíveis na rede Cummins, não é? Tendo já em vista a recuperação, o início de utilização um pouco mais intensa da frota existente, não é? E com isso, nós conseguimos atender as demandas com um nível de inventário muito elevado e, mais do que isso, muito apropriado para o momento, não é? Então, o que nós fizemos foi, do ponto de vista estratégico, dividir o Brasil por regiões, entender onde estavam os nichos de mercado, com maior necessidade de utilização de frota, e, com isso, preparar os nossos canais com os itens necessários para que não houvesse desabastecimento. Não é? Então, essa é a estratégia que nós implementamos, seguimos nela, e por algum tempo nós devemos permanecer nesse modelo. Bem, caros ouvintes, vamos para mais uma rápida parada e voltamos em 30 segundos. Bem, amigos, estamos de volta com o terceiro e último bloco desse programa que integra a campanha Caminhos da Retomada da Indústria Automotiva, promovida pela multiplataforma Frota e Companhia.
Hoje estamos conversando com Maurício Rossi, que é diretor de vendas da Cummins. Maurício, diante desse quadro atual que você descreveu, como que a Cummins está projetando o mercado brasileiro de peças e motores nesse e nos próximos anos? Para este ano, nós, em tese, ficaremos abaixo do ano passado, em torno de 17% do ponto de vista de volumes, não é? Em função de todo esse cenário, não é? Embora existam sinais de retomada, na nossa visão, a produção brasileira de caminhões e ônibus somadas, não é? Ela deve atingir apenas no ano que vem, em 2021, um nível muito similar do que aconteceu em 2017, 130, 135 mil unidades produzidas, não é? Nós acreditamos que o nível de 2019 ele só será atingido em 2022, não é? Somando a produção de caminhões e ônibus de aproximadamente 145 mil unidades, não é? Considerando que em 2022 nós teremos um período de pré-compra, lembrando que em janeiro 23 entrará o Procon V8, né, o Euro 6 aqui no Brasil, então nós estamos estimando que haverá uma colocação de ordem maior ali no segundo semestre de 22. Né? Já no mercado fora de estrada, o nosso pensamento ele é um pouco diferente, não é? Ele tem uma relação direta com o segmento automotivo, não é? Mas o que a gente tem visto é que já em 2020, grande parte do resultado que nós tivemos em 2019 deve se repetir, não é? Nós temos algumas preocupações, não é? Do ponto de vista da própria Covid, não é? Que imaginamos, por exemplo, que para 2021 suponha-se que tenhamos a vacina já sendo aplicada, que o nível de risco populacional decresça, e se isso realmente acontecer ali na primeira metade de 2021, nós acreditamos que o mercado deva voltar na sua normalidade já na segunda metade do próximo ano, não é? Por outro lado, há uma situação também que nós consideramos, que é o risco de que as vacinas atrasem, não é? E que tenhamos talvez novas ondas de pandemia, tomara que não, mas é um cenário que nós estamos trabalhando, não é? Que pode fazer com que nós permaneçamos nesse cenário que ele é instável e que ele tem que ser muito calibrado mês a mês, não é? Mas um ponto importante para nós, quando a gente fala não só de motores, mas falando também de peças e filtros, é que o ritmo da demanda, não é? Ele vem, sim, sendo bastante forte, se recompondo mês a mês, não é? E o consumo de peças de reposição, ele deve se manter, não é? Mesmo que você não consiga ter na ponta o nível de vendas de caminhões novos como nós tivemos no ano anterior, a própria demanda por frete fará com que os veículos existentes disponíveis rodem, operem ainda mais, não é? Então, nós temos essa crença, nós temos essa visão e nós acreditamos que o mercado de reposição ele será cada vez mais representativo nesse cenário de instabilidade que nós estamos. Perfeito. Bom, Maurício, e para encerrarmos essa nossa conversa, eu te pediria que você dissesse aos nossos empresários, os nossos ouvintes hoje, um incentivo para que eles possam enfrentar e superar esse difícil momento brasileiro e mundial, enfim. Bom, o primeiro ponto, na minha visão, eu acho que é importante entender o momento da melhor maneira possível, não é? E também definir a melhor forma de navegar na anormalidade. Nosso cenário ele é um cenário anormal, não é? Só voltando um pouco naquele comentário anterior que eu fiz, eu acho que nós ainda teremos outros ciclos de anormalidade antes que retornemos ao normal, não é? Então é muito importante ter essa clareza, não é? De onde o empresário está, como ele está enxergando, não é? A sua operação, como ele está enxergando o mercado, não é? E ter cautela, né, na questão das ações que devem ser tomadas com relação ao seu negócio, à sua empresa, não é?
Outro ponto que eu acho muito importante, que nós estamos fazendo, trabalhando com muita profundidade, é revisar as prioridades, não é? Com muito foco nas pessoas, principalmente na proteção delas, não é? O talento humano hoje ele é o que é de mais importante para a Camis, não é? E principalmente no que tange a administração da ansiedade dos seus colaboradores, não é? E dos seus clientes também, não é? Essa situação de anormalidade, ela cria uma ansiedade, e é importante que na nossa função como gestores, não é? Nós orientemos os nossos clientes com relação ao negócio em si, não é? Como ter eficiência no negócio, mas aquela palavra de amigo, aquela palavra de dizer, olha, aqui na minha empresa eu tomei ação para esse caso, talvez lhe ajude, talvez tenha um sentido para você. Eu enalteço que é muito importante ter esse tipo de diálogo, não é? Com as pessoas que estão ao nosso redor do nosso negócio, não é? E tenho fé no Brasil, eu tenho muita fé no nosso país, né? Nós não deixamos de ser um país continental. É verdade que temos problemas, mas eu percebo que dia a dia nós nos superamos. A própria pandemia, ela criou uma série de exposições novas que nós nunca passamos como cidadãos, como empresários, como executivos, e a gente está tirando muita aprendizagem disso. Nós estamos entendendo muitas coisas de uma forma diferente e buscando o mesmo objetivo, que é crescer, não é? E, por último, eu acho que sempre é importante revisar a estratégia, considerando o curto prazo e o médio prazo, não é? Hoje é difícil para qualquer um ir além do médio prazo, não é? É arriscado pensar no futuro sem um certo grau de risco, né? Então, a administração do médio e do curto prazo, se a gente tivesse que colocar uma energia nisso, eu diria que 90% do nosso tempo deveria estar dividido nesse momento no curto e no médio. E o longo, à medida que as coisas melhorarem, a gente passa a ter uma visão um pouco mais para o futuro também, não é? Bom, muito bom. Eu queria agradecer a presença do nosso convidado, o diretor de vendas da Camis, Maurício Rossi, e queria também estender meus agradecimentos ao Luiz Pascotto, o presidente da Camis, e diga para ele que toda a imprensa automotiva está com muitas saudades daqueles encontros anuais de balanço da empresa, e esperamos que a gente possa, muito em breve, poder retomar esses nossos encontros. Suas considerações finais, Maurício, por favor. Não, eu agradeço enormemente pela possibilidade de estarmos aqui em conjunto hoje, né, todos nós. A Camis, ela, reforço aqui, que a Camis, ela acredita muito, né, no Brasil, naquilo que nós estamos fazendo. Temos uma expectativa muito positiva, muito forte no futuro desse país, né? Os nossos investimentos estão em curso, não é? Nós não mudamos em nada a nossa estratégia, não é? Continuamos com a nossa questão de desenvolvimento acelerada para atendimento dos Euro 6, desenvolvimento acelerado nas aplicações automotivas em ônibus, aplicações industriais ou agrícolas. Enfim, a mensagem é que é o momento que nós estamos passando, devemos superar e atuar com muito foco, muita energia e muita fé. Obrigada, Maurício, e obrigado, ouvintes da Multiplataforma Frota e Companhia. Vamos ficando por aqui e até o próximo programa. Bem, amigos, obrigado pela sua audiência. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e confira as edições digitais da publicação. Ou então, nos acompanhe através dos nossos podcasts e dos nossos canais de vídeo. Ou então, através das redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.